assim, às vezes a gente vê alguns problemas, né? É, mas é isso, né? Todos vocês vão, é, vão estar sendo gravados, né? Essa aula está sendo gravada e, a princípio, né, a Microsoft também faz uma tentativa é, de transcrever isso. Se não funcionar muito bem, eu tento transcrever usando uma outra ferramenta, que é uma forma de facilitar o acesso de vocês ao material, tá? Ok? Então, é só para vocês saberem, né, que está sendo feita a gravação, tá? É, então, tá até aparecendo aí, se alguém estiver acompanhando a transcrição, né, vai estar até aparecendo aí na tela de vocês. Em geral, ele abre uma janelinha para mostrar essa transcrição, tá? Nem sempre vai ficar bom, né? O que for possível, a gente corrige, tá? Bom, vamos lá. Então, eu estava dizendo que nesse capítulo a gente começa a estudar a teoria da empresa e que vamos fazer algumas analogias com a forma como funcionou a teoria do consumidor com a teoria da empresa, né? E a gente começa a estudar essa matéria, né, tratando eh, da teoria da produção, né? O que que é a teoria da produção? É a gente mostrar como que as empresas se organizam, né, para elas poderem produzir, né? Como elas fazem ou se estruturam a sua produção, né? Então a gente vai falar basicamente, né, nessa parte, né, da lógica da produção, né, da lógica de transformação de insumos, de trabalho em produtos, e vamos falar no capítulo seguinte dos custos de produção, né? Então, nesse capítulo, a gente vai falar basicamente da parte, vamos dizer assim, se a gente pode usar essa expressão tecnológica, né? Da combinação de fatores de produção. E no próximo capítulo, a gente vai falar dos custos associados à produção, tá? É, então, a gente começa discutindo, portanto, as empresas, né, e as decisões que elas têm com relação à produção. Então, o que que a gente pretende fazer aqui, né? É explicar para vocês qual é o conceito de empresa, né, que é essa organização que transforma combina esses diversos fatores de produção, que é como a gente chama matérias-primas, insumos de maneira geral, trabalho, etc., em bens e serviços, né? E qual que é a função desse tipo de organização num sistema econômico, né? Para isso, a gente vai discutir a ideia de tecnologia, uma abordagem bastante simples, mas que atende o que a gente quer aqui na economia, né? E como que essa tecnologia influencia as decisões que as empresas vão tomar, né? Definir o conceito de função de produção, que é a formulação que a gente vai usar, e mostrar como que essas coisas mudam no curto e no longo prazo, tá? Então, basicamente isso, né? Aí tem algumas perguntas que a gente vai usar para a gente poder interagir com vocês, tá? Então, vocês estão vendo que, por que que as empresas são fundamentais, quais são os objetivos delas, como a tecnologia afeta a eficiência na produção, o que que são inovações tecnológicas, né? E que inovações que são significativas, né? Que provocam alguma ruptura no sistema econômico, né? Qual é o papel da função de produção, que é a formulação matemática que a gente usa para fazer a análise das empresas, né? Como ela é afetada pela tecnologia, distinguir curto e longo prazo, que é sempre uma coisa muito relevante quando a gente fala de ambiente econômico, né? E da questão de flexibilidade de insumos, né? O que que são insumos fixos, né? Ou seja, aqueles insumos que independem da quantidade de produto, de serviço que você está gerando, e o que que são bens variáveis, que estão de alguma forma associados a essa quantidade de produtos e serviços, né? Gente, não confundam, né? Deixa eu até voltar o slide, né? A gente não deve confundir insumo fixo e variável com custo fixo e variável,
né? São conceitos diferentes, né? Uma coisa é eu estar falando dos bens e serviços que estão entrando no meu processo produtivo, e outra coisa é falar dos custos que estão associados a eles, né? Embora seja verdade que, em boa parte dos casos, né, insumos fixos estejam associados a custos fixos e insumos variáveis estejam associados a custos variáveis, isso nem sempre é verdade. Você pode estar contratando uma prestação de serviço ou a compra de determinados insumos que, independente da quantidade que estiver sendo consumida, você está pagando um preço fechado por isso, né, que independe dessa quantidade que está sendo fornecida. Gente, apesar do insumo ser variável, né, o custo que está associado à provisão desse insumo é fixo. Tá? E eu posso perfeitamente pensar em exemplos que o contrário aconteça, tá? Então, não associe insumos fixos e variáveis com custos fixos e variáveis, porque isso nem sempre vai ser verdade. Bom, então, começando a nossa discussão, né, a gente vai examinar a decisão da empresa tomando ou fazendo três passos, né? Primeiro, discutir tecnologia de produção, depois, a questão de restrições que os custos vão impor a essa tecnologia de produção, e, por fim, a escolha de insumos, né? Esses três passos é o que constituem, vamos dizer assim, o que nós chamamos de teoria da firma ou teoria da empresa. Se usa muito em economia essa expressão teoria da firma para falar da empresa, porque é um anglicismo, né? Em inglês se fala muito usa muito essa expressão firm ao invés de enterprise ou company, né? E como uma forma genérica de você representar esse tipo de organização, qualquer tipo de espécie de organização produtiva, né? Então é uma forma genérica, né? E a gente acabou incorporando isso em português, né? Então, teoria da firma é normalmente como vocês vão ver essa expressão, embora tenham vários colegas que falam teoria da empresa e não há nenhum tipo de problema com relação a isso, tá? Bom, o que que as empresas fazem, né? Elas são uma espécie de organização que coordena, né, o processo produtivo, né? Toda a questão de insumos que são necessários, né, assim, matéria-prima, eletricidade, né, água, trabalhadores com diferentes tipos de qualificação, como eles vão ser combinados, como que eles vão ser gerenciados para poder garantir que o processo produtivo, né, que essas diferentes combinações de insumos gerem o melhor resultado possível, né? É esse o papel da empresa, né? Então, a empresa é um tipo de organização que procura organizar o processo de produção. Porque se isso fosse individualizado, se cada trabalhador fosse organizar esse processo de produção sem essa coordenação externa, isso seria extremamente mais complicado, né? E dificilmente a gente conseguiria gerar uma eficiência nesse processo alocativo, né? Então, para garantir esse mínimo de eficiência é que as empresas existem, né? É claro, né? Ninguém está dizendo que só pelo fato de existir essa organização as empresas vão ser eficientes, né? E vão produzir da melhor maneira possível. Não é verdade, né? É para isso que a gente estuda negócios, a gente estuda administração de empresas ou administração pública, né? Porque essas organizações elas não funcionam sozinhas, né? Você precisa ter mão de obra qualificada para poder fazer esse processo de organização, de coordenação que as empresas fazem, né? Bom, mas basicamente, né, o que as empresas fazem é adquirir insumos e transformá-los em produtos, né? Essa operação, né, de redução de insumos a produtos, né, ela vai ser representada por nós, né, por meio
uma função de produção. Então, todos esses diferentes tipos de insumos, né, e aí inclui matéria-prima, inclui bens de capital, inclui trabalho, né, a gente vai chamar de fatores de produção, né? Quer dizer, são todos essas variáveis que eventualmente vão entrar na função de produção e vão ser combinadas de alguma forma, né, por essa empresa, né, e a forma como eles vão ser combinados vai ser representado, em tese, por essa função de produção, né, para gerar aqueles bens e serviços, né? Então, é isso que a gente chama de fator de produção e é isso que a gente está dizendo que são os insumos do processo produtivo, tá? Bom, gente, e aí, né, tenho algumas atividades, né, como eu falei para vocês, eu não vou colocar o vídeo aqui, eu não consigo fazer isso sem ter uma enorme perda de qualidade, né? Vocês têm o link aí, que é exatamente o mesmo link que está do Google Sala de Aula, se você não acompanhou isso pelo Perdeck, né? Se você tiver no Perdeck, você vai ver que aparece a possibilidade de você assistir esse vídeo simultaneamente, né? Isso é interessante, né? Facilita um pouco a dinâmica, né, de revisão de estudos, tá? Mas eu não vou fazer isso porque fazer uma transmissão online dentro de outra transmissão online, a gente tem uma perda de qualidade muito grande, né? Então, o que que a gente pediu para vocês fazerem, né? Nessa primeira parte da aula, dar esse olhar sobre essa apresentação, né? E essas diferentes vídeos, né? E, inclusive mostrando a interação que se segue depois, tá? O que que eu vou fazer, gente? Portanto, né? Eu vou comentar um pouco o vídeo, né? Não vou colocar o vídeo, vou mostrar as questões que vocês responderam. Já não está mais no modo de estudante, então você não consegue responder mais ou nem alterar a resposta que você tinha colocado, tá? Não se preocupem, né? Depois eu vou dar uma olhada e vou dar esse retorno para vocês sobre o que vocês fizeram, mas basicamente o que a gente estava cobrando era, sei lá, três questões, né, de múltipla escolha que eram basicamente uma leitura dos vídeos que estavam nesse capítulo, tá? Então, é uma cobrança de leitura e tem como sempre eu faço, essas observações sobre os pontos que são importantes, tá? Então, falei isso para esse primeiro vídeo, para os demais eu não vou repetir isso tudo, que é desnecessário, né? Então, sobre função de produção, esse vídeo ele vai apresentar para nós, né, alguns axiomas da função de produção. Gente, esses axiomas eles têm uma propriedade, né, assim, eles são aceitos sem alguma prova mais robusta do ponto de vista matemático, mas eles fazem sentido do ponto de vista econômico, né? Então, o axioma da função de produção ser não vazia significa que o que você está considerando está produzindo alguma coisa, né? Que é fechado essa função de produção, ou seja, né, que o resultado da sua função de produção ela é alguma coisa certa, que não é gratuito, né? Quer dizer, todos os fatores de produção vão ter algum tipo de custo associado a eles, porque senão você não estaria preocupado com a eficiência na alocação desse recurso. Se você coloca 1 ou coloca 1.000, ele não custaria nada. Então, todos os elementos, todos os fatores de produção têm um custo. E a livre disposição, quer dizer, você consegue combinar essas falhas, né? Claro, gente, esse último é um pouco forçado do ponto de vista da realidade, mas ele garante que eu consigo ter uma função de produção contínua e que eu vou poder diferenciar essa função de produção, né? Calcular produto marginal, por exemplo, né? A partir dessa suposição, tá? Então, essa última aí vamos dizer assim, é mais do ponto de vista de conveniência do que de realidade, tá? Além desses axiomas, tem alguns outros que nós normalmente mencionamos, né? Que as funções são irreversíveis, em geral, os processos físicos,
né, eles são irreversíveis ou só são reversíveis com um custo muito grande, né, para fazer essa reversão. Então, se você consome algum tipo de produto, você reciclar esse produto, né, tem um custo bastante elevado e nem sempre se presta o produto reciclado às mesmas finalidades do produto não reciclado, né? Agora tem casos que é simplesmente impossível, né? Se você moeu, sei lá, um bife, né, para fazer carne moída, você não consegue desmoer o bife. Você não consegue, né, de maneira prática, remendar todos aqueles pedaços de carne para fazer, para reconstituir aquele bife que tinha antes, tá? E também um outro axioma é a possibilidade de inação, ou seja, de você não fazer nada. Você pode decidir não produzir nada, né? Você pode decidir produzir qualquer quantidade positiva, né? Mas inclusive você pode decidir produzir zero, né? Então, e assim, e tem outros axiomas que esses três últimos também existem por uma questão de conveniência, né? A aditividade, que você sempre pode acrescentar mais fatores de produção, divisibilidade, você pode dividir eles, então você pode falar de um trabalhador, meio trabalhador, 0,12 trabalhador, por exemplo, né? Essas funções de produção, elas são convexas. Isso também é uma propriedade importante, né? Tem a ver com a questão de rendimento decrescente, que a gente vai comentar mais adiante, né? E também nesse vídeo falou de coisa beça, né? Falou de isoquantas, né? Que é um conceito bem relevante porque vai mostrar para a gente duas coisas que a gente vai discutir: a taxa marginal de substituição técnica, né? Essa é uma irmã da taxa marginal de substituição que a gente viu na teoria do consumidor. Quer dizer, a taxa marginal de substituição do consumidor é o quanto que ele está disposto a trocar de um produto por outro para ficar com o mesmo nível de satisfação. A taxa marginal de substituição técnica vai ser o quanto que você pode trocar de um insumo por outro para você produzir a mesma quantidade, ou seja, para você permanecer na mesma isoquanta, né? Então, usando esse conceito, a gente vai trabalhar com vocês com a ideia de rendimento de escala, né? É isso, né? Tem bastante coisa nesse vídeo, apesar dele ser um vídeo curto, né? E eu deixei para vocês responderem três questões, né? Eu poderia ter feito mais, na verdade, eu achei que se não ia ficar muito extensa a apresentação, ela já está muito extensa, né? Ia ficar muito cansativo falar sobre o vídeo, então eu acabei resumindo, né, tentando pegar os elementos mais importantes, né? Bom, ele coloca aqui para nós, né, o, qual é a aprendizagem, ou o ponto mais relevante do ponto de vista de aprendizagem que pode ser tirado do vídeo, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, mas eu não vou ficar me detendo a isso muito tempo, tá? Vocês estão vendo que aparece aqui embaixo 17 de 28 respostas, tá? Ou seja, eu tenho 17 respostas aqui de 28 pessoas, ou 28 pessoas que se logaram, né? Eu consigo visualizar aqui as respostas, tá? Eu não vou, não aparece aqui para vocês quem respondeu cada uma dessas alternativas, né? Mas aparece aqui para mim, né, o quanto eu tenho de respostas da alternativa, das diferentes alternativas, para todas as questões, tá? Isso é importante para mim porque eu consigo ver a qualidade da leitura de vocês, né? Quer dizer, o que que o vídeo trouxe de lição, né, mais relevante aí para nós, né? A tradução ficou uma droga, né? Eu devia ter colocado insumos e produtos, né? Eu peguei a tradução do livro, né? Que estava em inglês, né?
e ficou ruim a formulação, tá? Ele fala de várias coisas, né? Mas assim, quando a gente fala de teoria de produção, né, a gente está falando basicamente de insumos e produtos, tá? Claro que existe todos os outros elementos de análise de custo, de axiomas e tudo mais, mas provavelmente, né, se você ver qual é o ponto central do vídeo, é sobre a importância de você fazer, de falar de insumos e como eles são combinados, né? Gente, isso daqui, eu não estou usando isso para avaliar, para fazer uma avaliação da matéria, tá? Eu estou usando só para fazer uma leitura do vídeo. Se você tiver logado no Perdeck, você pode, inclusive, alterar essa resposta, né, agora, né? Se você entrar aí e marcar qualquer alternativa, é, 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 ela vai deve ser algum retardo na minha, na minha. Ela, aí, quais são é, é, esses fatores que são é, é, gente, né? É, o que que é isso, né? Eu tô querendo saber de vocês, né, a leitura geral do vídeo, se vocês identificaram quais são os conceitos que a gente está apresentando, né? Então, mais uma vez, né, eu vou exibir aqui as respostas, né? A definição do conjunto de produção e seus axiomas, né? Que foi o que a maioria respondeu, né? E eu devo dizer que está certo, né? É isso que o vídeo está falando, né? Ele toca em algumas outras coisas, né? Por exemplo, esses axiomas de vai falar de isoquanta, isocusto ainda não, mas realmente o ponto principal é essa definição do que é o conjunto de produção e quais são os seus axiomas. E a terceira questão é qual o termo que foi usado para descrever a relação entre os fatores de produção no vídeo, tá? Gente, é uma questão relativamente simples, né? Porque que a gente fala, né? É, e é a noção. Ué, não, 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 não. Gente, a relação de fatores de produção.
né? O que que faz com que os fatores de produção tenham uma determinada relação, né? É que essa relação ela é convexa. Isocusto, se fosse isoquanta, né? Não era para ser uma pegadinha, tá? Se fosse isoquanta, vocês estariam corretos, né? Se fosse isoquanta, isso é uma relação entre os fatores de produção, né? Quando eu falo de aditividade ou de divisibilidade, eu estou dizendo que um fator de produção você pode mais unidade, para a produção vai ser proporções cada vez menores, né? É por isso que essa relação ela é convexa, né? Ficou um pouquinho complicado, talvez, né? Mas não era a intenção. Se fosse isso, aí não estaria errado, tá? Mas ok, isso aí é só para ver se vocês viram o vídeo, se vocês assistiram o vídeo, tá? Então eu vou continuar aqui explicando a partir dessa ideia de função de produção. Então, resumindo essa história toda, gente, função de produção é uma função matemática, né, que é representada claro que podem ser N fatores, né? Qualquer coisa de a infinito, né? Um número muito grande pode ser combinado para produzir alguma coisa, tá? Uma observação importante, né? Tanto aquilo que você está utilizando para produzir os seus inputs, os seus insumos, com os outputs dos produtos, a gente vai tratar ele. Essa é uma discussão, vocês analisam processos, né? A gente tem, em geral, essa possibilidade. Você analisa a receber, pode ser utilizador, etc. Utilizada dentro do produto ou naquela dada combinação. Ah, para eu fazer pão, eu preciso de tais ingredientes nessa quantidade, né? Aí eu estou falando de fluxo, o quanto que eu preciso de cada um desses insumos, né, guardados, ou o quanto desses produtos ou desses serviços eu tenho produzido, aí eu estou falando de estoque, tá? Então, e por que que é fluxo, né? Porque eu estou falando de produção, eu estou falando de como esses diferentes insumos eles são combinados, né? Essa é a ideia. Bom, continuando a questão, né? E o outro elemento que a gente sempre leva em consideração, a gente falou disso na teoria do consumidor e volta a falar da teoria da empresa, né? É a noção de curto prazo e longo prazo, né? O que curto prazo? O curto prazo é quando está quase tudo, né, fixo. Você está considerando mexer uma coisa ou duas ou poucas, né? Mas todas as demais condições, todas as demais situações, elas permanecem fixas, né? É isso que a gente chama de curto prazo. Curto prazo, você mexe com aquelas variáveis e tudo o resto que você não está considerando mexer você está supondo que permaneceu como estavam, né? E longo prazo? Longo prazo é a situação oposta, né? Tudo que você está mexendo, né? E todos os outros fatores que você não está mexendo eventualmente podem se modificar, né?
Então, no longo prazo, você pode mudar radicalmente a forma como uma empresa trabalha, uma empresa existe, sua missão, né, seus objetivos. Isso. O que é importante a gente saber, né? Diferenciar curto de longo prazo e saber que, dependendo do tipo de negócio, o que é curto prazo, o que é longo prazo é diferente. Como eu já disse uma vez, né? Para um pipoqueiro, o longo prazo, quer dizer, aquilo que ele consegue mudar tudo no negócio dele, né? Comprar outro carrinho, né? Mudar a forma como os tipos de produtos que ele tem, né? Isso é um processo relativamente rápido, né? Em poucas semanas ele consegue fazer isso. Mas se eu estou falando de uma indústria, principalmente de uma indústria complexa, esse longo prazo, né? Quer dizer, você conseguir mudar todos os fatores de produção, normalmente são prazos muito longos. Em alguns casos, são muitos anos para você poder fazer isso. Você imagina a indústria naval, né, que você está construindo barcos enormes, né? Esse é um processo que sofre alterações, que evolui, né, e que ele é bastante complexo, né? Outras indústrias, né, aeronáutica, nuclear, etc., né, também são indústrias bastante complexas. Então, a longo prazo pode significar décadas, né? Enquanto para o pipoqueiro, como a gente falou, pode ser questão de semanas, né, para você mudar tudo, né? Bom, essa primeira ideia, tá, de apresentar a noção de função de produção para vocês, né? Isso permite ou abre a porta para a gente discutir uma série de outras coisas que a gente vai procurar trazer aqui para vocês, que é o. Eu acabei esbarrando. Gente, vamos lá. Quando eu tenho um insumo variável, eu estou supondo que os demais são fixos, né? Portanto, eu estou falando do curto prazo, né? No curso introdutório, a gente faz isso com um insumo ou com dois insumos, tá? Mas como eu falei, a gente vai supor ou vai manter o exemplo tão simples quanto possível. É claro que a gente poderia trabalhar com N insumos, tá? Então a gente começa com um caso mais simples, que é um insumo só que está variando, né? E a gente vai supor que esse insumo é a quantidade de trabalho, de trabalhadores que eu tenho empregado para poder produzir, tá? Eu vou fazer a natação bem um pouquinho mais rápida do que eu fiz a outra, porque eu só tenho, né, no meu relógio aqui falta 5 minutos, né? Então eu só vou introduzir mesmo essa questão com vocês para a gente poder discutir na próxima aula de uma maneira um pouquinho mais fluida, tá? O que que a gente vai fazer nessa sessão? O que é produto médio, produto marginal, etc., né? De novo, né? Não confundir produto médio com custo médio, nem produto marginal com custo marginal, né? São coisas distintas, né? E a gente vai entender isso quando a gente estudar o próximo capítulo, né? Entender o que as inclinações dessas curvas de produto, né, significam, né, em termos de produto médio e produto marginal. Em outras palavras, gente, eu quero saber, né, o comportamento dessa função de produção, né, o que que isso significa, né? Nós vamos ver que o comportamento da curva de produção pode nos indicar qual é o ponto que você está produzindo de maneira mais eficiente, o ponto que você tem mais lucro, o ponto que você tem o prejuízo máximo, ou a produção mínima, ou a produção máxima. Então a gente vai conseguir ler isso nas funções de produção, tá? Para a gente falar de uma coisa que é relevante na análise econômica, que é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Gente, da mesma forma que na teoria do consumidor a gente falava de que o consumidor também, ao fazer trocas ou utilizar mais de um produto, ele gerava utilidade marginal decrescente, né? Aqui a gente vai falar de rendimentos marginais decrescentes, né? E, por fim, a gente vai procurar mostrar como que isso funciona,
né, para medir e analisar a produtividade de mão de obra, né, que é o fator que a gente vai estar variando no nosso exemplo, tá? Então, nós vamos tentar responder algumas perguntas com vocês, né, sobre o produto médio e produto marginal, cálculo dos produtos médio e marginal, tá? E a relação entre essas curvas de produto e as inclinações, né? Gente, quando a gente fala de inclinação de curva, né, a gente normalmente vai se referir, né, a taxa no primeiro semestre do curso de vocês, né? Isso dá uma noção que nos ajuda a entender a ideia de identificar pontos máximos dessas funções, tá? Então a gente vai explicar essa ideia de rendimento marginal decrescente, né? Mostrar um pouco essa relação, né? Desses produtos, do produto marginal e do pegar fatores que afetam a produtividade, né? Bom, eu vou continuar essa apresentação na próxima aula, mas tem um comentário que acho que é importante, né? Quando a gente fala de produtividade de mão de obra, a gente fala, olha, poderia ser qualquer outro fator, né, de produção, desde que ele seja, no caso, único que esteja variando no curto prazo, né? A gente pegou mão de obra, mas poderia ser qualquer outro fator de produção, tá? O raciocínio que a gente vai fazer aqui, ele pode, né, ser generalizado, tá? Eu vou interromper um pouco essa apresentação, mas eu vou fazer uma coisa, né, aqui antes, né? Eu tinha tirado do modo aluno, né, para poder fazer essa apresentação, né? Eu vou colocar de volta no modo aluno para vocês poderem, tá aqui, né? Para vocês poderem continuar utilizando essas ferramentas de maneira interativa, tá? Observo que vocês podem, inclusive, retornar para aquelas questões, né? Ah, eu vou alterar essa resposta porque eu coloquei errado. Perfeito, né? É, eu digo que não é necessário, tá? Eu estou utilizando isso como um parâmetro para fazer os comentários para vocês aqui na sala de aula, tá bom? Eu vou interromper aqui a apresentação, né, meu compartilhamento de tela, para poder voltar para a aula e fazer uns comentários finais, tá? Então, deixa eu descompartilhar, como é que tá aqui? Isso. Ok, gente. Da mesma forma, tá? Depois fiquem à vontade se quiserem comentar, ver se funcionou um pouco melhor essa dinâmica, né? Eu fiquei um pouco desconfortável de fazer uma aula toda de 1h40 falando sem vocês terem oportunidade de interagir, né, de lidar com o material. Então, vejam, se você não fez isso ainda, faça, né? E se você puder me dar algum feedback, né? Pode ser lá no próprio Google Sala de Aula, mas se você quiser mandar um e-mail para mim, né? Também fique à vontade. E aí eu tento ajustar essas coisas, né, para a próxima aula, tá? Eu vou mandar as orientações para vocês também na quinta-feira que vem, né? Mas a princípio, né, eu devo manter uma estrutura semelhante a essa que a gente fez dessa vez, né? A princípio, tá? Então, ok, gente. É, Boa noite para vocês. Eu ainda fico uns minutinhos aqui. Se alguém quiser é, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Tá bom? Boa noite, bom descanso para vocês. Eu vejo vocês na quinta-feira, novamente, então. Tá? Até logo.